todos os seminaristas, com a paz do Senhor Jesus Cristo. E vamos agora abordar a palestra primeira, indicada na nossa apostila. Prezados irmãos, há um versículo na Bíblia Sagrada que é considerado a Bíblia em miniatura. Quase todos nós presentes sabemos recitar João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que este versículo tem uma continuação nos dois versículos seguintes, que diz assim: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então dizemos que Deus nos amou de uma maneira tão excelsa que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porém, aquele que não crê, diz o texto, todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Que condenação é essa? É o assunto que vamos abordar nesta tarde. Se eu perguntasse aos irmãos qual o propósito principal que trouxe Jesus Cristo a este mundo, você lê Jesus respondendo em Lucas 19:10. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ora, se Jesus veio salvar o que se havia perdido e a pessoa recusa a salvação que Cristo veio trazer, qual a consequência dessa recusa? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, quando falamos de salvação, temos que perceber três aspectos da salvação que se deram, dois já na nossa vida e que um está reservado para o futuro. Jesus nos salva da culpa do pecado. Lembre-se da sua vida pregressa e de que como seus pecados foram apagados. Segundo, vivemos uma vida cristã e a salvação abrange livrar-nos do poder do pecado. O pecado não terá domínio sobre vós, porque pela salvação que recebemos de Jesus Cristo, nós ficamos livres do pecado. Mas há uma salvação futura, salvos da condenação do pecado, que é o banimento, o afastamento de Deus por toda a eternidade. E nós sabemos que este lugar onde haverá condenação eterna é o inferno. Porém, nós temos aqui um título da nossa palestra que é completamente estranho. Qualquer leitor da Bíblia que não estiver insuflado por doutrinas falsas chegará à conclusão de que o inferno é realmente apoiado pela Bíblia Sagrada. Pode não agradar, mas a Bíblia dá margem a crermos neste lugar. Porém, se formos fazer pesquisas em outros lugares, aí é que está o problema quando alguém aceita
visita na sua casa, sem conhecer plenamente aquilo no que crê, ele pode ser desencaminhado. Eu tenho aqui este livro antiquíssimo, chamado Seja Deus Verdadeiro. E esse título da nossa palestra é o título de um capítulo deste livro: Inferno, lugar de descanso em esperança. Então esse título, que está na sua apostila, numa interrogação, inferno, lugar de descanso em esperança, aqui é uma declaração que sim, que o inferno é um lugar de descanso em esperança. Então o problema é perguntar: de que modo as testemunhas de Jeová defendem esse ponto de vista que eu, que examino a literatura publicada por este grupo religioso, encontro frequentemente esse assunto abordado sempre de modo negativo. E aí na sua apostila você vai encontrar um título: O Debate. O debate com um cético. Se eu perguntasse para você o que é um cético e que isto tem a ver com o assunto que vamos abordar aqui a respeito do inferno, é que Charles Taze Russell, o fundador deste grupo religioso, ele teve um debate, e esse debate foi publicado na revista Sentinela de março de 1951, na página 39. Então o debate se realizou e foi dito o seguinte a respeito desse debate: com menos de 20 anos de idade, Charles Taze Russell tinha sido membro da Igreja Congregacional e crente fervoroso na doutrina da tortura eterna das almas condenadas no inferno de fogo e enxofre literais. Aqui há um exagero. Mas ao tratar de converter ao cristianismo um conhecido descrente, ele próprio foi derrotado na sua posição sectária e impelido ao ceticismo. O que é uma pessoa cética? Cética, agnóstica, ateu, tem mais ou menos correlação. Cético é o incrédulo, aquela pessoa que assintosamente não crê e procura convencer outros para não crerem como ela. Avidamente começou a investigar as religiões pagãs, onde ele foi buscar esclarecimento nas religiões pagãs, em busca da verdade sobre o propósito de Deus e o destino do homem, provando que todas essas não eram satisfatórias, e antes de deixar por completo a investigação religiosa, ele empreendeu a pesquisa das Escrituras Sagradas do ponto de vista de um cético. Então aqui, meu irmão, uma pessoa crente que vai examinar as Escrituras, mas tendo na sua mente a ideia que o derrotou em debate. Examinar a Bíblia do ponto de vista do cético. Ora, a Bíblia, para ser examinada, e há duas palavras gregas, uma chamada exegese, que significa você tirar o que está na Bíblia, quer dizer, você aceitar aquilo que está no texto. Ao passo que uma pessoa que procura na Bíblia com a sua mente já preparada para descobrir na Bíblia o que sua ideia, seu modo de pensar, seu conceito já está estabelecido, ele está fazendo exegese, forçar o texto bíblico a apoiar seu modo de pensar.
Então, exegese é você tirar da Bíblia aquilo que ela traz. Pode ser que não favoreça seu ponto de vista, mas se você vai à Bíblia de modo já com uma ideia e procura buscar apoio para esse ponto de vista, você está dando uma situação imprópria para você poder entender na Bíblia Sagrada. Daí porque surgem então essas chamadas seitas. Não esqueça, atrás de um fundador de organizações sectárias, há um intérprete da Bíblia que se coloca como infalível naquilo que ele ensina. Só para ilustrar, quem é que dá à Igreja Católica o entendimento das Escrituras? Papa goza de uma chamada infalibilidade, imprópria para um ser humano. Mas quando ele declara um dogma de fé, aquilo é aceito sem contestação. Deve-se aceitar sem arrazoar. E é isso que acontece com as testemunhas de Jeová. Bom, você poderia perguntar, qual é a influência que este líder exerceu no meio do seu próprio povo? Nós temos aqui a fonte de autoridade religiosa, e nós vamos encontrar então que Russell, durante a sua vida, ele escreveu um livro chamado Estudos das Escrituras. E ele, depois de terminar o seu livro, fez a propaganda no seu livro e declarou as palavras que você encontra logo em seguida. Se alguém ler os seus livros, ou seu livro Estudo das Escrituras, ele chegará à luz das Escrituras dentro de 2 anos, bastando que ele apenas leia as referências da Bíblia, e não precisa ler sequer uma página da Bíblia. Porém, se ele se ativer à leitura da Bíblia, embora leia a Bíblia por 10 anos, só a Bíblia, ele não entende nada da Bíblia, porque lhe falta a chave, que são os livros em volume único que ele publicou, 6 livros. Então, indo à Bíblia, a pessoa dentro de 2 anos ficará em trevas. Se não ler a Bíblia, mas ler o livro que ele publicou, estará na luz, porque terá a luz das Escrituras. Ora, isso é invocar para si um tipo de infalibilidade. Sua inspiração é mais alta do que a inspiração da Bíblia Sagrada. E se você ler o Salmo 119, versículo 105, está escrito: lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Então precisamos ter cuidado para não substituir a palavra de Deus por qualquer outra literatura que possa rogar uma inspiração até maior do que a própria Bíblia Sagrada. Ora, este fundador, Charles Taze Russell, foi declarado como alguém que dá totalmente a interpretação da Bíblia para as testemunhas de Jeová. Diz aqui que neste livro, aqui eu tenho um anuário das testemunhas de Jeová de 1976. E diz aqui na página 106, falando de Russell: em essência, mostramos que a sociedade é uma organização inteiramente religiosa, que os membros aceitam como seus princípios de crença a Santa Bíblia,
conforme explicada por Charles Taze Russell, que C.T. Russell, durante a sua vida, escreveu e publicou 6 volumes de estudo das Escrituras, e já em 1896 prometeu o 7º volume, que trataria de Ezequiel e de Revelação. Então está aqui uma declaração que, em essência, as testemunhas de Jeová, embora usem a Bíblia, a autoridade delas parte do seu líder fundador, conforme explicada por Charles Taze Russell. E assim, todo o entendimento da Bíblia é decorrente deste homem. O que ele chegou à conclusão para dizer que o inferno é um lugar de descanso e esperança? Apenas se utilizando de uma palavra que você encontra algumas vezes na tradução de Almeida, corrigida, a palavra Seol. Pode-se escrever também Sheol, S-H-E-O-L, ou S-E-O-L, Seol. Uma palavra parece despercebida. Qual o sentido desta palavra? Ele declarou: Seol indica o lugar da sepultura. E Seol, então, seria o inferno que nós evangélicos falamos. Ou seja, a sepultura seria o inferno das pessoas que passam por este mundo e um dia, naturalmente, vão morrer, e quando morrem vão para a sepultura. Indo para a sepultura, o corpo está inconsciente, essa pessoa está em descanso. É como uma pessoa que vai ser operada, toma anestesia. Durante o período da anestesia, ela pode sofrer maiores dores que ela não sente nada, ela está anestesiada. Sepultura, então, seria o inferno das testemunhas de Jeová. Como o corpo está inconsciente, logo a pessoa está bem, em descanso, porque não tem consciência de nada. Será que isto é correto? Será que isto tem consistência bíblica? Agora, o texto que serve para a nossa palestra diz que, além de ser um lugar em esperança, aliás, ser um lugar de descanso, diz mais que é um lugar com uma perspectiva de a pessoa ter uma esperança futura. Está aqui no livro Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, na página 83, o Seol e o Hades, que é a palavra correspondente no grego, não se referem a um lugar de tormento, mas à sepultura comum da humanidade. Então morreu, vai para o cemitério, o corpo fica inerte, acabou. Simplesmente acabou. Não há mais nada, qualquer problema. Pode ser a pessoa que for. O castigo dela é simplesmente descanso. Agora, falando da esperança, nós sabemos que existem 2 eventos seguidos na Bíblia Sagrada, no livro do Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 a 3, fala de um período de 1000 anos, quando Satanás estará preso. Não poderá tentar enganar as nações. Isso você pode encontrar até o versículo 6 deste capítulo 20 do livro do Apocalipse. Já no versículo 11 até o versículo 15, você vai encontrar a ressurreição de toda a humanidade
para prestação de contas diante do tribunal divino, que é o chamado juízo final. Mas não está dizendo na Bíblia que o juízo, que futuramente virá, é um período de oportunidade para a pessoa que viveu aqui na terra ter nova chance ou nova oportunidade de, durante 1000 anos, provar sua fidelidade e, assim, recuperar o tempo que perdeu aqui na terra. Sempre repetimos Hebreus 9:27 a respeito do que se segue após a morte. Está declarado: aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então dizemos, depois da morte, há reencarnação? Não. Depois da morte, há possibilidade da salvação através do purgatório? Não. Depois da morte vem o quê? Juízo. João 5, 28 e 29, Jesus fala da ressurreição universal, mas há uma diferença nessa ressurreição. A ressurreição chamada primeira, acerca da qual o Apocalipse capítulo 20, versículos 5 e 6, declara que são bem-aventurados os que tiverem parte na primeira ressurreição. Mas fala de uma segunda ressurreição, que é a chamada ressurreição para a condenação. Capítulo 5 de João, versículo 28 e 29, nós vemos Jesus dizendo: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Ressurreição para a vida, ressurreição para a condenação. Entretanto, nós lemos aqui no livro Poderá Viver, agora na página 175, contesta o que nós ensinamos. Alguns imaginam um grande trono branco e em frente dele uma longa fila de pessoas ressuscitadas dentre os mortos, e à medida que cada pessoa passa diante do trono, ela é julgada pelas suas ações passadas, todas as quais estão anotadas no livro do juiz. Com base nas coisas que a pessoa fez, ela é enviada quer para o céu, quer para o inferno de fogo. Então, nossa posição é contestada, e eles dizem: ao contrário, a opinião popular, ele não julgará as pessoas à base de seus pecados passados, muitos dos quais talvez tenham sido cometidos em ignorância. A Bíblia explica que ao morrer a pessoa é liberta ou livrada de quaisquer pecados que tenha cometido. Ora, aqui está dizendo então que a pessoa não será julgada pelo que cometeu durante esta vida, mas ela será julgada por aquilo que ela fizer durante o tempo do chamado reino milenial. Isto significa, quando a pessoa for ressuscitada, ela será julgada à base daquilo que fizer durante o dia do juízo, não à base do que fez antes de morrer. O que nós pregamos? Pregamos exatamente ao contrário, que a pessoa será julgada à base do que ela fez, e não à base do que fará, considerando que haverá uma segunda chance, que eu chamo de purgatório milenial das testemunhas de Jeová, porque cada pessoa terá uma oportunidade para obter salvação depois de morto. Agora, o texto citado aqui como base é o texto de Romanos 6, versículo 7. Aquele que morreu foi absolvido do seu pecado. Repetindo, aquele que morreu foi absolvido, significando
que o fato de a pessoa morrer simplesmente apaga o pecado que ela cometeu durante a sua vida. Nem precisa de Jesus, muito menos da obra redentora que Jesus realizou no Calvário, porque a morte em si já representa essa oportunidade. Eu pergunto, do que fala o texto de Romanos 6, versículo 7? Se você ler do versículo 4 em diante, vai notar que Paulo está falando do batismo nas águas. Ele diz assim, Romanos 6, versículo 4: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então, quando a pessoa batiza-se nas águas, no simbolismo da imersão, ela demonstra a morte para a vida passada de pecados. E quando ela emerge, se levanta das águas, ela está vivendo numa vida nova. Logo, a vida passada fica para trás. Ela morreu para aquela vida, mas não que ela estivesse morta fisicamente. Diz o texto em seguida: se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não terá mais domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vivo para Deus. Versículo 11: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. O que significa que aqui não está falando da morte física. Romanos 6 e 7, que a pessoa morta está absolvida do seu pecado. Está falando de uma pessoa viva que recebe o batismo nas águas, e a sua vida dali para frente deve ser considerada como morta para o pecado. É o que nós chamamos a morte espiritual. Agora, irmãos, a morte apaga os pecados cometidos na vida? Respondendo a pergunta, a morte absolve o pecado? Nós dissemos não, absolve os pecados cometidos no passado e nos abre a chance para viver uma vida que agrada a Deus. Mas o que significa a palavra morte? Morte, inexistência ou separação. Então nós temos aqui apontar que a palavra morte, ela encontra 3 sentidos na Bíblia Sagrada, sempre significando separação e não aniquilacionismo, inexistência. Mostra que a pessoa se separa. Quando se dá a morte espiritual? Quando a pessoa está morta espiritualmente, ela está separada de Deus. Nós encontramos no livro de Efésios, para não ler todos os textos, capítulo 2, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo falando da forma como vivíamos mortos, mas ao recebermos Jesus como Salvador, passamos a ter vida. Ele vos deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecados. Que tipo de morte era esta? Morte física ou morte espiritual? Morte espiritual. Estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira.
Então, morte espiritual, separação de Deus. O que aconteceu com Adão e Eva quando pecaram? Deus disse: no dia que dela comeres, certamente morrerás. Morreram fisicamente? Não, morreram espiritualmente, porque em Gênesis 3:24 declara que eles foram postos fora do jardim do Éden. Quantos anos Adão viveu depois de posto fora? Gênesis capítulo 5, versículo 1 a 5 mostra que ele gerou o terceiro filho, Sete, com 130 anos e viveu mais 800 anos. Morto. Fisicamente? Não, espiritualmente. Então, Romanos 6 e 7 não fala de morte física, fala de morte espiritual. E o que é morte física? Morte física é a separação da alma do corpo. O que morre é o corpo, a alma se separa. Nós temos no livro de Gênesis 35, versículo 18: aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, então, ao morrer, a alma se retira. Mateus capítulo 10, versículo 28: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei aquele que antes pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. E o que é morte eterna? Morte eterna é separação eterna da alma de Deus. Lá em Mateus 25, 41, Jesus disse: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Então, depois da morte, juízo, e não uma nova oportunidade para ter uma chance de salvação. Agora, irmãos, Jesus declarou certa ocasião: se eu vos disse a verdade, ou se eu vos digo a verdade, por que não credes? Então, há pessoas que se declaram seguidores do Senhor Jesus Cristo, mas não atendem, ou não entendem, ou não querem entender o que Ele falou. O que foi que Jesus ensinou a respeito do inferno? Mateus 8, versículo 12: e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus 13, 42, 45: e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. E isso é repetido no versículo 50. Mateus 22, 13: disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Eu pergunto: quando uma pessoa range os dentes, e por que range? Quando está bem? Quando está alegre? Ou quando está com um sofrimento indizível e ela como que tritura os dentes pela dor que sente? Jesus falou que o inferno é este lugar, mas não há uma confirmação por parte das pessoas que procuram dizer que o inferno é um lugar de descanso em esperança. Vamos agora examinar, irmãos, esta palavra. Talvez você não tenha percebido essa palavra, Seol e Hades. Eu já li que, segundo o entendimento das testemunhas de Jeová, Seol e Hades, palavras que têm o mesmo sentido, só que uma no hebraico e outra no grego. Hades no grego, Seol no hebraico. Essa palavra não indica o lugar do corpo. Vou repetir: Seol e Hades não indica o lugar do corpo. Seol e Hades indica o lugar da alma. O corpo ia para a sepultura. No hebraico existe uma palavra própria para a sepultura. Mais de uma. Existe a palavra Keber e a palavra Kiborá.
E no grego também existem palavras específicas para sepultura, que são as palavras tafos, minema, menemeio. Então, keber, keburá, sepultura. Tafos, minema, menemeio, sepultura no grego. E o Seol? Seol era o lugar para onde iam as almas de todas as pessoas que morriam, fossem justas e injustas. Havia, no entanto, nesse lugar, uma divisão: justos para um lado e injustos para outro, separando os dois lugares por um grande abismo. Eu não estou inventando. Está aqui no livro de Lucas 16. Você encontra aqui, no versículo 22 em diante: aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Morreu o rico e foi sepultado. Onde ele foi sepultado, o rico? No céu? Não. Ele foi sepultado no Tafos, Minema ou Meremeio, um desses lugares no grego. E diz o versículo seguinte: e no inferno, onde estava a sua alma. Qual é a palavra grega que é traduzida por inferno? Hades. Pode notar que algumas traduções colocam Hades. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Viu ao longe. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado. Consciente ou inconsciente? Estou atormentado. Estou atormentado nessa chama. Ele estava inconsciente? Inferno, lugar de descanso. Ele estava em descanso? Ele estava consciente, em tormento. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Consolado e atormentado, consolado e atormentado. Quem estava consolado? Lázaro. Quem estava atormentado? O rico. São os dois lados que se seguem a esta vida presente. Então isto foi relatado pelo Senhor Jesus, mostrando que Seol não é a sepultura. Seol é o lugar das almas, o lugar do corpo é indicado pelas palavras hebraicas, repetindo keber, keburá, e no grego tafos, minema, menemeio. Será que você é capaz de memorizar? Agora, o que aconteceu no Hades durante aquela entrada de Jesus, no tempo de que ele estava na sepultura? Está escrito no livro de Atos 12, 27: não deixarás a minha alma no Hades, e nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Significando isto, que durante aqueles 3 dias que Jesus passou lá no sepulcro, seu corpo não foi decomposto, como acontece geralmente com o corpo de dias. Não foi decomposto, seu corpo não viu a corrupção e a sua alma não ficou retida no Hades. Então você pergunta: o que aconteceu nesses 3 dias? O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios,
no capítulo 4, versículos 8 e 9, ele diz assim: por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é, senão, que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. E diz: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Essa expressão do versículo 8, levando ao alto cativo o cativeiro, significa o lugar que retinha as almas dos justos no paraíso do Hades. Não estão mais lá a partir da ressurreição de Cristo. O que você pensa quando você diz, fulano de tal, o irmão fulano de tal dormiu no Senhor? Todas as pessoas que morrem pode ser dito isto, fulano dormiu no Senhor? Você pode citar Apocalipse 14, versículo 13, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, descansam de suas fadigas e suas obras os acompanham, mostrando com isso que o crente hoje ao morrer, ele não desce ao Seol, seio de Abraão ou paraíso, mas hoje ele sobe, como aconteceu com Estevão, Atos 7, 55 a 59. Vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Logo em seguida, no versículo 59, ele pediu: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E foi estar com Cristo. Todos os que estão crentes em Cristo Jesus, ao morrer, seu corpo desce à sepultura, aguardando o dia da ressurreição, que se dará por ocasião da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. O Senhor descerá do céu, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, nós os vivos seremos transformados, e juntamente com os mortos ressuscitados estaremos com o Senhor. Paulo declara em 2 Coríntios 5, capítulo 6, 2 Coríntios 5, versículos 6 e 8. Enquanto estamos no corpo, seu espírito está no corpo, você está ausente do Senhor, porque você não o vê fisicamente, mas separado do corpo, presente com o Senhor. Daí porque a palavra de Deus diz: são bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. Nem todos morrem no Senhor, mas os que morrem no Senhor são chamados felizes ou bem-aventurados. O apóstolo Paulo, por sua vez, diz em Filipenses 1, 21 a 23: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Por que, Paulo? Porque eu vou estar com Cristo. Onde Cristo está? Sentado à direita do céu. Para onde o crente vai? Vai para o céu. E o que está lá fazendo? Esperando o dia da volta de Cristo para se juntar ao corpo que está na sepultura e assim ressuscitar dentre os mortos. Temos aqui, irmãos, um breve comentário sobre a tradução do Novo Mundo. Essa aqui é de 1967, essa aqui é de 1986. Uma coisa que você não vai encontrar neste livro, nenhuma vez. Você perguntou: o que não vou encontrar? Nenhuma vez você vai encontrar a palavra inferno. Nenhuma vez não existe a palavra inferno. Na Bíblia, no Antigo Testamento, a palavra Seol aparece 65 vezes. E no Novo Testamento, a palavra Hades aparece 10 vezes. Nós temos aqui a indicação que você tem também na apostila.
Agora, irmãos, se você me perguntasse como é que pode ser provado que realmente a palavra sepultura, sepulturas, túmulo, túmulos, sepulcro, sepulcros, singular ou plural, na verdade se aplicam ao corpo e não à alma, que Hades e Seol indicam o lugar da alma. Está aqui este livro, chamado Certificado de Todas as Coisas. E o que você lê aqui na apostila e no quadro, que a indicação dos seguintes lugares: cemitérios, sepulturas ou túmulos individuais e literais, são mencionados por palavras diferentes na língua original, assim como se indicam lugares individuais na terra dos viventes, pelos nomes dos lugares de cidade. Este livro é publicado pela Sociedade Torre de Vigia, e na página 190, então anuncia quais são estas palavras que são indicadas na língua original. Keber, hebraico, lugar de sepultura, ou sepulturas, português, quer dizer, está indicando aqui que o que eu disse, que Keber é o lugar do corpo, sepultura, e não que a sepultura é o lugar chamado Seol. Gênesis 23, 4: peregrino e forasteiro sou entre vós, dá-me entre vós a posse de um lugar de sepultura, para que eu sepulte o meu defunto. Tem outras passagens, mas vou citar outra palavra: Kiborá, hebraico, sepultura, lugar de sepultura, sepulcro. Quem está provando que realmente estas palavras significam sepultura no original? Gênesis 35, 20: Jacó erigiu sobre a sepultura de Raquel uma coluna que existe até o dia de hoje. Outra palavra que aparece, tafos, no grego, sepulcro, Mateus 23, 27: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros branqueados. Minema, grego, túmulo. Marcos 5, 2 e 3: veio dos túmulos um homem, o qual tinha ali a sua morada. Então a palavra túmulo é a palavra que no grego se escreve minema. Temos em seguida menemeion, grego, túmulo, em português. Mateus 28, 8: Elias deixaram apressadamente o túmulo, aliás, elas deixaram apressadamente o túmulo, tomadas de medo e grande gozo, e foram correndo avisar os seus discípulos. Então, sempre a palavra sepultura, sepulcro, túmulo tem palavras específicas, tanto no hebraico quanto no grego. Nunca Seol, nunca Hades, porque o Hades ou Seol é o lugar da alma ou do espírito. E neste lugar, então, existe esta colocação. Temos em seguida as palavras gregas tafos, minema, menemeio, e temos, por fim, então, as diferenças. Isso aqui é fundamental. Diferenças entre Seol e Hades, de Keber e Keburá. Jonas, enquanto Jonas comparou suas angústias no ventre do grande peixe como sendo o Seol, então eu vou abrir para você examinar aqui comigo o livro de Jonas. E ali, Jonas, no ventre do peixe, ele comparou que o local onde ele estava era um local como se fosse o inferno. Ele estava se sentindo em angústia, mostrando que o inferno é um lugar
de tormento, indicado pela palavra Seol ou Hades no Novo Testamento. Então, repetindo, enquanto Jonas comparou suas angústias no ventre do grande peixe como sendo Seol, é a língua hebraica, demonstrando ser um lugar de consciência, no Kéber o corpo está inconsciente, na sepultura. Segundo, enquanto Seol e Hades só aparecem no singular, não existe Seoles. Kéber aparece no singular e no plural. Você examinando Êxodo 14, versículo 11, usa a palavra no plural, sepulcros, e não no singular. Terceiro, enquanto Kéber, Minema, Kéber, hebraico, Minema, grego, sempre relacionado ao corpo, Seol e Hades só é mencionado em relação ao espírito e à alma. O rico morreu, foi sepultado. No Hades estava em tormento, lugar de tormento consciente. Quarto, enquanto não há nenhuma referência à alma descendo ao Kéber Menemeion, que é a sepultura, e o corpo ao Seol Hades, há referências à alma indo ao Seol Hades, mostrando assim a diferença entre ir à sepultura e ir ao lugar onde a alma fica. Enquanto na morte de Jesus seu corpo foi ao Kéber, a sepultura, e no grego Menemeion, João 19, 41, 42, sua alma foi ao Seol e esteve lá aqueles dias que ele estava morto. No grego Hades 2 e 27. Então está aqui, concluindo, inferno é um lugar de descanso? Não. Inferno, lugar de tormento consciente. Em esperança? Não. Quem sair do Seol no dia de juízo vai comparecer perante o tribunal divino, juízo final, e a sua ida é o que Jesus disse em Mateus 25, 41. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. É a sentença que Jesus vai dar àqueles que menosprezam a sua palavra. É verdade que você não ouve mais nos púlpitos de hoje a palavra inferno. Ninguém quer ferir melindres e procura abranger ou falar apenas ao céu, mas faz parte da doutrina bíblica conforme Jesus apontou. Dois lados: caminho estreito conduz à vida, caminho largo conduz à perdição. Pelo caminho largo muitos entram, pelo caminho estreito poucos entram. E Jesus recomenda que entremos pelo caminho estreito. Amém.